você, Vene Casagrande, gostou do Flamengo? Foi um jogo meio borocochô, né? Um 0 a 0. Não ter gols é sempre um pouco triste no futebol. Mas o que você conseguiu ver de bom no seu Flamengo, Vene Casagrande? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, doutor Pedrosa, após a campanha de vacinação aí. Vamos lá, Fernandinha. Analisando o jogo em si, não tem como eu dizer que eu gostei do Flamengo. Mas eu não acho justo fazer uma análise apenas do jogo. Acho que tem todo um contexto, todo um cenário que a gente precisa falar sobre o Flamengo. Primeiro, o Flamengo estava recheado de desfalque. E torcedor rubro-negro, o Arrascaeta ele não foi poupado. O Arrascaeta não tinha condições de jogo. Se ele tivesse sido poupado, ele ao menos estava num banco de reservas para entrar durante o jogo. Ou seja, fisicamente falando, ele não tinha condições de jogo. E não era só o desfalque do Arrascaeta. Era o desfalque do Pulgar, era o desfalque do Gerson. E todas as vezes que o Felipe Luiz não tem o Gerson e o Arrascaeta ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele utiliza um esquema que é esse que ele utilizou justamente contra o Botafogo. Um 4-2-4, que não dá certo. Nas 3 vezes que ele tentou, não deu certo. Mas eu entendo o Felipe Luiz. Ele vai fazer o quê? Ele não tendo os 2 principais jogadores do meio de campo e, além disso, não tem o Pulgar, que é um jogador que faz muita falta. Nada contra o Everton Araújo, mas são jogadores com características totalmente diferentes. Então, no ponto de vista tático, eu acho que o Flamengo fez até um bom jogo no primeiro tempo, organizado. Mas no segundo tempo ficou um time extremamente desorganizado. Individualmente falando, alguns jogadores foram abaixo daquilo que se espera. O Luiz Araújo, por exemplo, não fez um bom jogo. O próprio Pedro, que fisicamente falando, precisa evoluir sim. Isso ficou nítido ontem. Mas eu, ao contrário do Felipe Luiz, eu não tiraria o Pedro quando ele optou por tirar o Pedro. A gente pôde ver o Matheus Gonçalves, que a gente sempre pede aqui minutagem para ele. Ontem ele teve a chance, mas entrou no segundo tempo muito mal também. Eu acho que o Wesley, muito torcedor rubro-negro, está criticando a atuação do Wesley, mas no ponto de vista tático ele foi muito importante porque ele neutralizou o Cuiabá, que é uma peça fundamental do Botafogo. Então, taticamente falando, o Wesley foi muito bem. Individualmente falando, a gente pode discutir. Fico aqui lamentando o cartão amarelo que ele levou. Ele vai ser desfalque contra o Palmeiras na próxima rodada. Mas para mim, o grande jogador do Flamengo, até mesmo da partida, se eu tivesse que eleger um jogador, seria o Léo Ortiz. O que o Léo Ortiz jogou ontem? Ele jogou muita bola como zagueiro, jogou como volante, fez todas as funções, deu passes importantes. Outro que foi muito bem também, o Alexandre. Assistiu o Alexandre em loco, de perto, é uma aula de futebol. Joga muita bola o lateral esquerdo do Flamengo e é por isso que o nível cai tanto quando ele não está à disposição e entra o Ayrton Lucas. Então acho que esse empate foi muito justo. Óbvio que eu lamento porque eu queria ver gol. Um empate com gol acho que seria mais bacana para o público, para a torcida do Botafogo, que fez uma bonita festa, embora fosse minoria, obviamente. A torcida do Flamengo também fez uma bonita festa, mas o empate em si, ele não foi injusto. Pelo contrário, foi um empate muito justo. E ali no segundo tempo, acho até que o Botafogo ficou mais perto de fazer o gol do que propriamente o Flamengo. Porque eu repito, no fim das contas, o Flamengo ficou muito desorganizado. O próprio Felipe Luiz falou isso. Mas não tem como criticar o treinador, porque o treinador estava sem suas principais peças. Tanto é que o Flamengo terminou com Varela de volante. Gente, isso mostra, evidencia a necessidade do Flamengo fazer contratação. E a partir de hoje eu tenho uma opinião diferente do que eu tinha anteriormente. O Flamengo não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O melhor elenco do futebol brasileiro hoje é o Palmeiras. E a partida de ontem evidenciou isso. E é por isso que o Flamengo está em busca de reforços. Porque o elenco do Flamengo é desequilibrado. Os pontas não têm saúde. O Flamengo está buscando reforços justamente para diminuir a média de idade do elenco atualmente. Os jogadores não têm saúde. Quando eu falo saúde, é porque eles se machucam a todo momento. E isso a gente vê aí nesse começo de temporada 2025. Então, assim, particularmente falando, eu acho que o empate foi justo. Eu não esperava uma grande partida nem do Flamengo, nem do Botafogo. 2 equipes desfalcadas e que vêm de jogos extremamente desgastantes. Então, Fernandinha, é isso. Infelizmente, a gente viu um empate sem gol. Um empate com gol seria mais bonito. No Botafogo, Lucas Pedrosa, o botafoguense ficou animado com a atuação do Arthur na Libertadores contra os Estudiantes, só que pela semana a notícia ruim veio. O Arthur, por questões clínicas, não ia poder enfrentar o Flamengo. Então aquele ponto de esperança de ter um jogador que é vertical, que chega perto do gol e tudo mais, e até com um belo tipo de jogo, flutuando ali, o Arthur acabou se encontrando nos últimos 3 jogos, não tinha mais. E a escolha do Renato Paiva, treinador do Botafogo, foi colocar o Alan no lugar do Arthur. Mudou para uma configuração aí com 3 volantes. E eu queria saber se você acha que ele acertou e o que você achou do meu fogão. Eu vou dizer aqui uma coisa. Que partida fez o Alan? O Alan foi, assim, um mordedor, ele foi um intimidador, ele foi um procurador, ele fez tudo que um jogador, na função dele como volante, precisa fazer. Eu achei nota 10 o Alan,
Lucas Pedrosa, gostou da atuação dele e gostou do meu fogão, Lucas Pedrosa? Vamos lá, eu acho que no primeiro tempo o Flamengo teve mais controle, teve uma partida tática natural também, porque tá jogando dentro de casa, a verdade é essa, o Maracanã é a casa do Flamengo, então se o Botafogo for olhar projetando a tabela, ele conseguiu um ponto fora de casa contra uma equipe que está disputando o título. Agora, dentro de campo, eu diria principalmente no segundo tempo, o Botafogo teve oportunidades até mais do que o Flamengo. O chute do Marlon, teve uma cabeçada, se não me engano, do Jair também, que foi uma defesa do Rossi. Eu acho que o Botafogo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro, esperou, respeitou muito mais a posse de bola do Flamengo, que foi um pouco mais envolvente, teve mais finalizações dentro da partida. No segundo tempo, apesar da formação diferente, o Botafogo quis jogar, o Botafogo quis vencer a partida e conseguiu escapadas interessantes justamente por conta dessa desconfiguração que a equipe do Flamengo teve. O Alan é um jogador que, além dele ser um cara combativo, como você trouxe muito bem, ele tem habilidade com a bola no pé. Sim, ele não é um cara que só combate, muito pelo contrário, ele é habilidoso, ele está acostumado, mal ou bem, a saber o que é jogar um clássico, porque ele foi criado aqui no Vasco da Gama e teve no Botafogo, é um cara que sabe como é que é jogar isso, mas o Arthur faz muita falta. E ele faz muita falta por conta da dinâmica ofensiva do Botafogo. Quando ele está jogando, ele consegue flutuar pela direita e pela esquerda. E ele traz o Juan Cruz para sair um pouco da área e deixa o Igor Jesus um pouco mais isolado, digamos assim, mas com condição de você conseguir confundir a defesa. O Juan Cruz ontem, e mais uma vez, ele fez uma partida muito ruim, fez uma partida muito abaixo do esperado. Fez gol contra o Estudiantes, mas ele também não tinha feito uma grande partida. Então é um jogador que o Renato Paiva está insistindo, mas que não consegue dar as condições para o Botafogo conseguir ofensivamente furar uma defesa como o Flamengo, que tem, por exemplo, o Léo Ortiz jogando muita bola. Então assim, o Igor Jesus sentiu o Igor Jesus mais isolado ontem, tem que parabenizar de novo a partida do Marlon. Eu acho que o Marlon é chovendo molhado, ele joga muita bola, é impressionante assim como ele não sente o jogo, como ele consegue dar outra dinâmica ao Botafogo. O Cuiabano também, o nível de competição do Cuiabano dentro do jogo é muito importante. Então assim, eu gostei muito do Botafogo, Fernanda? Não. Mas eu acho que o Botafogo fez uma partida ruim? Também não, longe disso. Ainda mais levando em consideração os desfalques. Talvez ele tenha demorado um pouco a mexer, como a gente estava comentando aqui. Foi colocar o Santos lá no final. 45, ele fez 3 substituições do Danilo. Mas às vezes é o medo de você perder a compactação e o nível de competitividade daquele time. Porque era um jogo de detalhe. Uma bolinha para cada lado ali poderia ser 1-0, acabou 3 pontos pro adversário. Então assim, eu acho que o resultado em si, ainda mais olhando pro Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, ficou bem pior pro Flamengo. Pro Botafogo, eu acho que ficou dentro do limite do esperado. Poderia ter ganhado, mas dentro do limite do esperado. Por quê? A gente já comentou aqui, eu não acho que o Botafogo vai disputar mais o título do Campeonato Brasileiro. São 10 pontos agora de diferença pro Palmeiras. Então o Botafogo empatou fora, mantém a sua campanha entre os 10 primeiros colocados, digamos assim, que é aquilo ali. E o Botafogo, para mim, em 2025, é foco nas Copas. Foco na Libertadores, foco na Copa do Brasil e manter o Campeonato Brasileiro bem desenhado, até principalmente os seus reforços, digamos assim, caseiros, voltarem. Como eu ainda sonho, eu fiquei brava que o Palmeiras virou ontem e eu fiquei brava porque não vencia esse jogo. Aliás, destaque também para o David Ricardo, o menino acabou saindo substituído, o Marçal entrou em seu lugar. Mas jogou uma grande partida o zagueiro. Tem um lado positivo em relação ao Flamengo, e isso a gente precisa ressaltar, que todo treinador ele busca um equilíbrio. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz está buscando, porque o setor defensivo vai muito bem, obrigado. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo só foi vazado em 2, contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. E não foi mais vazado. Isso mostra a potência que é o setor defensivo. E quando a gente fala setor defensivo, não é apenas 2 zagueiros e os 2 laterais. É a marcação do time inteiro. Tá muito bem. Agora, o setor ofensivo, quando tem as oportunidades, acaba não aproveitando da maneira que deveria aproveitar. Você achou ali ontem, ô Vene, que ficou uma lacuna, eu não vou falar, uma lacuna de ideia, de criatividade no meio de campo, que parecia que tinha um buraco ali sem o Gerson e sem o Arrascaeta também. Por exemplo, sem o Gerson, sem o Arrascaeta, ontem a gente pôde ver um Bruno Henrique fazendo essa função, flutuando ali atrás dos atacantes. E, gente, não é dele. É como se ele estivesse quebrando o galho. Ele até tentou, se esforçou, mas, repito, evidenciou, escancarou a necessidade do Flamengo fazer contratação já nessa janela de transferência. Olha só, tá tudo embaralhado aí. Só um comentário sobre Flamengo e Palmeiras, porque eu passei rapidinho. Ontem eu falei sobre isso porque isso é uma informação, a pessoa do Flamengo me falou isso. Por exemplo, no jogo de ontem do Palmeiras, a média de idade do Palmeiras, segundo essa pessoa, foi de 25 anos. E a média de idade do Flamengo na rodada foi de 28. Sendo que o Palmeiras tem um goleiro de 37 anos. Obviamente isso aumenta
a média de idade. E é um goleiro. Então, assim, é por isso que o Flamengo quer melhorar o elenco. Porque está fazendo um comparativo com o rival direto na briga pelo título atualmente, que é o Palmeiras. E a média de idade faz muita diferença. Faz diferença, mas eu acho que a qualidade também. E o Flamengo eu não vejo atualmente... o Palmeiras muito melhor que o Flamengo. Aí é a opinião também, elenco, né? Eu acho o elenco muito mais equilibrado. Não, muito vejo. melhor não, eu vejo melhor. É mesmo. Eu não sei nem se é melhor. Também não sei se é melhor não. Pra mim não é. Eu acho que assim... Pra mim a gente tem hoje um Palmeiras extremamente maduro no seu treinador. E aí ele sabe usar a peça no Palmeiras. Se o Palmeiras perder um atacante, o Vitor Roque, vai ter um atacante que não vai ficar no mesmo nível, mas vai ficar perto. Se o Flamengo perder o Pedro, tem outro atacante? Se o Flamengo perdeu a Arrascaeta, tem outro meia? A gente, na minha opinião, talvez o time titular do Flamengo possa ser melhor do que o do Palmeiras. Mas do Palmeiras hoje é muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Eu acho que esse equilíbrio... O nível cai gente. menos. O nível cai menos quando o Flamengo perde os principais jogadores, o nível cai demais. Quando o Palmeiras perde os principais jogadores, o nível cai menos. Entende? Por isso que eu considero mais equilibrado. Mas eu não concordo. Cristiano Ronaldo, atualmente com 40 anos, pode estar prestes a fazer uma mudança inédita em sua carreira. Segundo o jornal espanhol Marca, o craque português recebeu uma proposta oficial de um clube brasileiro para disputar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá em junho, nos Estados Unidos. A notícia repercutiu rapidamente na imprensa internacional e entre os torcedores, gerando uma grande movimentação nas redes sociais. De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, o clube brasileiro que fez a proposta foi o Flamengo. José Botto, dirigente rubro-negro, tem um ótimo relacionamento com os empresários de Cristiano Ronaldo, o que pode facilitar bastante as negociações. Além disso, o fato de José Botto também ser português contribui diretamente para uma aproximação ainda mais sólida com o craque. A intenção de Cristiano Ronaldo é disputar o Super Mundial de Clubes, competição que será a maior da história e contará com os principais campeões do mundo. A adaptação de CR7 ao futebol brasileiro seria rápida, considerando que ele já jogou com diversos brasileiros ao longo da carreira e sempre demonstrou respeito e admiração pelo futebol do Brasil. Além disso, Cristiano já elogiou a torcida brasileira em outras ocasiões e chegou a afirmar que gostaria de jogar na América do Sul antes de encerrar sua carreira. Internamente, o Flamengo já trabalha com sigilo absoluto e trata o assunto com máxima cautela para não atrapalhar as negociações. A chegada de Cristiano Ronaldo seria um marco histórico não só para o clube carioca, mas também para o futebol brasileiro e sul-americano. O Maracanã, palco de grandes momentos do futebol mundial, poderia ser o novo lar do maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. A torcida do Flamengo já se mobiliza nas redes sociais com campanhas pedindo a contratação do craque. Em campo, Cristiano Ronaldo traria experiência, qualidade técnica e uma presença internacional inigualável, elevando o patamar do clube em uma temporada decisiva. Caso o acerto se concretize, o atacante português poderá realizar um dos maiores desejos de sua carreira, disputar mais uma vez o Mundial de Clubes, agora por um gigante da América do Sul. Você gostaria que Cristiano Ronaldo vestisse o manto do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!